Bom, vamos lá, eu vou tentar aqui mostrar para vocês aí a apresentação. Então, boa tarde a todos, meu nome é Eduardo. Esse é o meu trabalho de conclusão de curso na modalidade de licenciatura em Ciências Biológicas. Meu orientador é o professor Dr. Silvino Neco de Oliveira e meu co-orientador é o professor Dr. Luiz Carlos de Pinho. Então, o meu trabalho tem como título Investigação de um método de captura e novos registros de mosquitos picadores de sapos, que são dípteras, que é um grande grupo que engloba moscas e mosquitos, em Santa Catarina. Então, acabando com o mistério, esses são os mosquitos picadores de sapos. Eles fazem parte da família Coretrelidae, que tem apenas um gênero, que é Coretrella. Os nomes populares são mosquitos picadores de sapos ou coretrelídeos. Então, aqui a gente está vendo um coretrelídeo e a gente pode identificar esses mosquitos através de algumas características macroscópicas. Então, aqui como a gente está vendo, a gente tem uma longa e plumosa antena, que é uma característica desse grupo. A gente também vê aqui o padrão de bandas nas asas, que também a gente consegue observar em campo, e também o próprio comportamento desses coretrelídeos, porque eles não voam direto nos seus hospedeiros, eles fazem pequenos voos e caminham próximo a eles. Então, que é um comportamento que não é tão comum em outros mosquitos. Então, eles fazem parte da superfamília Culicoidea, que ela é composta por Dixide, que é um grupo ainda pouco estudado, pelos coretrelídeos, claro, por Queboridae, aqui tem um E aqui, por Queboridae, que é uma família com o nome popular de mosquitos fantasmas, e também, claro, os culicídeos. Os culicídeos são bem conhecidos nossos, como o mosquito da dengue e o anófilis, que é o transmissor da malária, e ambos são hematófagos, assim como os coretrelídeos, só que os coretrelídeos são hematófagos de anfíbios anuros, de sapos. Então, aqui a gente está vendo um coretrelídeo no rosto de um anfíbio e aqui seu abdômen cheio de sangue aí, após ele realizar o repasto sanguíneo. Quem faz esse repasto são as fêmeas, elas precisam desse aporte nutricional para maturar os seus ovos. Bom, uma característica muito interessante dos coretrelídeos é que eles são atraídos pelo canto dos anfíbios. Então, eles localizam os anfíbios através das vocalizações que os anfíbios emitem quando eles estão tentando atrair parceiras ou quando estão tentando defender o seu território. Então, vou mostrar um vídeo para vocês de um sapo tungará macho vocalizando e alguns coretrelídeos aí indo atrás, chegando perto dele. Então, a gente tem um coretrelídeo aqui no rosto já se alimentando e a gente está vendo outros coretrelídeos chegando aqui no dorso do animal, fazendo também aquele comportamento de caminhar ali que eu tinha falado para vocês. Tá? Esse vídeo aqui é da Ximena Bernal, que é uma grande pesquisadora de coretrelídeos no mundo. Então, ela tem aí vários trabalhos publicados com vários orientados que trabalharam com esse grupo. Uma das perguntas que sempre me fazem é se os coretrelídeos transmitem alguma coisa para os anfíbios. E sim, eles transmitem. Então, até recentemente a gente sabia que eles transmitiam tripanossoma para os anfíbios. Isso era uma relação bem específica, assim. A gente vê muitos tripanossomas em diversas espécies de anfíbios, mas a gente ainda não sabe o ciclo de transmissão. Mas aqui nesse estudo que foi publicado pela Trilho, que também foi uma orientada da Ximena Bernal, ela verificou que essa espécie de Trypanosoma tungará, em homenagem ao anfíbio que os coretrelídeos transmitem esse Trypanosoma. Então, que os coretrelídeos transmitem o Trypanosoma para essa espécie de anfíbio anuro. Tá? Ainda não se sabe muito bem a taxa de mortalidade que existe por causa
da presença do trypanosoma, mas de qualquer forma eles transmitem patógenos. Tá? E recentemente, né, inclusive aqui o Felipe Toledo está na banca, ele publicou um artigo, uma orientada dele publicou um artigo em colaboração com o nosso laboratório, que foi a descoberta de que os coretelídeos podem transportar o fungo BD para os anfíbios anuros. Para quem não conhece o fungo BD, ele é um fungo que vem causando o declínio de diversas espécies, de diversas populações de anfíbios anuros no mundo inteiro, tá? Então isso é bem importante, um estudo aí que recém saiu. Inclusive foi capa aqui da Biotrópica há 2 meses atrás. Uma outra questão interessante é dos efeitos da urbanização sobre os coletrelídeos e como isso pode mostrar que os coletrelídeos podem ser bons bioindicadores da saúde dos ecossistemas. Então, a McMahon, que é uma orientada da Ximena Bernal, ela fez um teste que ela queria entender se a luminosidade ou o ruído sonoro, né, qual desses dois, se esses dois podiam influenciar na diversidade de coletrelídeos, né, interromper também essa interação entre os coletrelídeos e os anfíbios anuros. O que ela viu foi que sim, né? O que ela viu foi que os coletrelídeos eles são sim afetados pelo ruído sonoro e pela luminosidade, né, mas principalmente pelo ruído sonoro. Então, locais com alto nível de ruído possuem menos coletrelídeos e até um ponto que não existem coletrelídeos por causa desse ruído sonoro. Isso é extremamente interessante porque se a gente vai no local e a gente encontra coletrelídeos, quer dizer que esse ambiente ainda não está totalmente alterado por causa do ruído. E, claro, acho que uma das questões mais interessantes do estudo de coletrelídeos, que eu diria assim que é o futuro da conservação de anfíbios anuros, que com o avanço das técnicas moleculares, hoje em dia a gente consegue extrair esse sangue do abdômen dos coletrelídeos e analisar o DNA presente nesse sangue. E com isso a gente consegue descobrir quais espécies de anfíbios anuros os coletrelídeos picaram. Tá? Então, talvez daqui a um tempo a gente não precise mais ir para campo, basta coletar aí as centenas de coletrelídeos que estão mostrando os anfíbios anuros para a gente. Esse trabalho está sendo realizado por um doutorando do laboratório, que é o Leonardo, que inclusive publicou também aquele artigo com o BD que eu citei anteriormente. Bom, quando o assunto é coretrela, não poderia deixar de falar desses dois pesquisadores. Então, provavelmente o André Amaral está me assistindo aí, né? Então, começando pelo Art Borkett, ele foi o responsável aí por trazer quase todo o conhecimento que a gente tem de coretrelídeos aí atualmente. Tá? Então, ele descreveu 62 espécies, tá? Então, a gente tem 115 espécies totais de coretrelídeos no mundo. Então, ele descreveu 62, sintetizou toda a informação de coretrelídeos numa revisão que ele publicou em 2008, fez toda a chave dicotômica para o grupo e também propôs aí novas, investigou aí as lacunas de conhecimento e propôs estudos para cobrir essas lacunas. Então, os trabalhos da Ximena Bernal, basicamente, boa parte dos trabalhos que a Ximena Bernal realizou vieram aí das hipóteses do Borkett, das propostas do Borkett. E claro, né, o André Amaral aí é o maior pesquisador aqui no Brasil e acho que atualmente aí é o mais ativo. Ele descreveu já 5 espécies de coretrela e aumentou aí, trouxe aí muitos novos registros para o Brasil e agora está terminando o mestrado dele. Tem aí mais, né, pelo que a gente estava conversando, tem aí mais 10 espécies aí para descrever. Tá? Então é um trabalho árduo, estudar os coretrelídeos, tem muita coisa que a gente não conhece, então a gente ainda está avançando bastante. Se querem referências, eles são aí os dois grandes pesquisadores
no grupo. Aqui está a distribuição latitudinal de coretrelídeos. Tá? A gente vê aqui que a maior parte das coletas são na América Central. Claro, Borkent estuda aqui, faz suas pesquisas aqui, a Ximena Bernal faz suas pesquisas aqui. Então, claro que vai ter mais coletas. Aqui no Brasil também, né? A gente é outro país aí que tem bastante trabalho com coretrelídeo. Tá? A gente ainda não consegue definir um padrão ainda muito claro de como é a distribuição latitudinal dos coretrelídeos. Claro, né? As estimativas aí para os coretrelídeos são de pelo menos 500 espécies ainda para serem descritas. Isso foi uma previsão lá em 2008, provavelmente esse número aí é muito maior, tá? Cada coleta que a gente pega é um indivíduo aí que a gente nunca viu. Então, assim, é uma área aí que tem muita coisa para ser explorada. E claro, né, as lacunas de amostragem aqui no Brasil. Então, por mais que a gente esteja aí trabalhando arduamente para conhecer mais sobre ecologia e biologia e taxonomia dos coretrelídeos, a gente ainda tem vários estados aí que ninguém nunca botou uma armadilha lá para coletar coretrel. Então aqui, por exemplo, no Acre, né, imagina a diversidade que não deve ter nessa região aí que faz parte do bioma da Amazônia. Né? Bom, o Borkent associou aí essas lacunas de conhecimento taxonômico de coretrelídeos por causa das armadilhas que são tradicionalmente usadas. Então, quando a pesquisa quer buscar aí uma amostragem geral da área ou alguma amostragem de mosquitos, são usadas maléses ou armadilhas CDCs luminosas, tá? Que não é um método adequado para os coretrelídeos. O melhor método que é possível a gente utilizar hoje em dia é substituir, né, por exemplo, essa lâmpada aqui, por exemplo, substituir ela por uma caixa de som. Então, como eu falei anteriormente, os coretrelídeos são atraídos, né, pelo canto dos anfíbios anuros. Então, o que acontece? Quando a gente liga essas armadilhas sonoras, quando a gente bota o canto de um anfíbio anuro ali, quando a gente liga, os coretrelídeos são atraídos para essa armadilha. Ela funciona como uma ventoinha aqui e esse recipiente de coleta. Então eles vão voando até próximo da caixa, são sugados pela ventoinha e caem no recipiente. Esse aqui é o método mais utilizado, tá? Atualmente para capturar coretrelídeos. Só que esse método ele ainda tem vários problemas, tá? Então ele tem um peso e volume elevado. Aqui, logo abaixo, aqui não aparece na foto, mas tem uma bateria de moto, tá? Então tem aí uns 3 kg que é para fazer a ventoinha girar ali. Então ela tem um peso, tem um volume também elevado, então ela não é uma armadilha pequena, né? Ela é uma armadilha bem grande. Ela precisa de suportes para sua instalação. Então aqui foi um estudo que eu realizei aí lá em quase 2017, que eu realizei esse estudo aí para dar uma 2017 não, 2019, que eu fui mostrar algumas lagoas, eu sabia que não tinha árvores perto dessas lagoas. Então eu tive que levar tripés para poder instalar essas armadilhas. Então complicou bastante aí a logística do campo. Claro, né, como eu falei, elas têm essa dependência das baterias para o seu funcionamento. Se a bateria acabar, os mosquitos saem, né, porque a ventoinha para de funcionar, os mosquitos saem e acabou, né, a coleta. E claro, também elas têm um custo elevado de compra. Então, como as CDCs vêm do exterior, então elas variam com o dólar. Então, atualmente aí uma CDC está quase R$1.000, tá? E ainda mais o preço da caixa de som. Bom, o Amaral aí nas suas coletas, ele começou a utilizar essa armadilha aqui, que é uma armadilha de bandeja com uma caixa de som acoplada aqui. Então ela funciona de maneira semelhante à armadilha anterior. Você liga lá a caixa de som com o canto dos anfíbios anuros e os coretrelídeos são atraídos para a bandeja. Nessa bandeja aqui tem um filete de água e detergente. Então quando os coretrelídeos repousam aqui nessa água, né, eles acabam afundando e aí depois a gente vai, coleta eles e, enfim, faz nossas análises, né? Só que assim, nenhum estudo ainda
foi conduzido para testar a eficiência desse método, né? Então, será que ele é mais eficiente do que aquele método tradicional? Então, esse aí foi um dos trabalhos que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Então, um pequeno spoiler aí já. E claro, né, tem uma outra questão também que influencia na taxa de captura, que é o canto que você escolhe, né, para botar nas caixas de som. Então a gente tem cantos de anfíbios mais atrativos e cantos menos atrativos, né? Isso varia em virtude de aspectos do canto. Então cantos mais graves atraem mais coletrelídeos, tem uma questão de complexidade do canto, que cantos mais complexos atraem mais coletrelídeos também. Então tem vários parâmetros acústicos que influenciam aí nessa atratividade, né, e consequentemente na taxa de captura. Bom, então, como eu já dei uma breve passada anteriormente, os objetivos desse trabalho aqui foi realizar um experimento para verificar a eficiência do método BACS em relação às armadilhas CDCs e comparar a atratividade do canto de 3 espécies de anfíbios anuros aqui para a coretrela, aqui no sul do Brasil. Tá? Então, a gente realizou aí esses estudos aqui em Florianópolis, no Monumento Natural da Lagoa do Peri, que é aqui na parte sul de Florianópolis. O segundo experimento, o experimento da atratividade, a gente realizou aqui em São Joaquim e no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que aqui é o maior parque, né, que temos aqui em Santa Catarina. Bom, e como funcionou aí o experimento 1, né, o nosso experimento da eficiência das armadilhas de bandeja em comparação com as armadilhas CDCs. Então, a gente foi à Lagoa do Peri, instalou, né, marcou alguns pontos na vegetação adjacente ali à lagoa. Em cada ponto a gente botava um tipo de armadilha. Então no ponto 1 a gente botava uma bandeja, ponto 2 botava uma CDC, ponto 3 botava uma bandeja de novo, e assim a gente ia indo, tá? E a gente utilizou o canto de Physalemmus nanus e Physalemmus cuvieri, um canto misto, tá? A gente não estava interessado em saber qual era que atraía mais nesse estudo. Então a gente ia lá, quando entardecia a gente ligava as nossas armadilhas e elas permaneciam ali ligadas por 2 horas e meia. Depois a gente recolhia e, enfim, levava ao laboratório. Foram aí ao total 70 horas de amostragem, 35 para cada armadilha. E, bom, aqui sou eu, né? Aqui retirando os coletrelídeos da bandeja. Então, na bandeja a gente, né, vai ali e retira eles com o auxílio de um funil e depois armazena em álcool 70. Já as CDCs, vocês lembram daquele recipiente lá que eu falei? Então a gente retira aquele recipiente, leva ao freezer e depois separa ali os coletrelídeos e bota no álcool. Tá? Então a gente vai ao laboratório, monta algumas lâminas para identificar as questões ali microscópicas, né? E essa aqui é uma visão aí de como a gente vê esses mosquitos na lâmpada, no microscópio. Bom, os resultados aí desse primeiro experimento que a gente fez foi que a gente teve, né, uma grande quantidade aí de coretrela amazônica no nosso estudo, né? Aí deu 99% das coletas, o resto aí foi de coretrela inca, só 10 indivíduos, e coretrela confer carariense, 5 indivíduos só, né? Aqui está uma fotinho do coretrela amazônica. Então foram aí quase 1.650 coretrelídeos, 1.642 aí. Então uma quantidade enorme aí de coretrelídeos. E de maneira muito surpreendente a gente viu que as BACs corresponderam aí a 95% das coletas, enquanto as CDCs, né, corresponderam apenas a 5%. Então, consequentemente, né, a gente viu que as armadilhas de bandeja são muito mais eficientes que as armadilhas CDCs, e elas também, né, foram capazes de capturar o mesmo número de espécies. Ali não está bem claro na figura, mas elas capturaram sim o mesmo número de espécies. E, né, as consequências desse estudo, né,
o mesmo número de espécies, né? Então, como a gente viu anteriormente, né, as BACs elas têm um peso e volume muito menor que as CDCs, né? Então, tem essa questão aí também. Elas conferem uma maior segurança durante as coletas, então as armadilhas CDCs, né, caso a bateria pare de funcionar, a coleta acaba, né, porque os mosquitos vão acabar saindo da ventoinha, como eu falei anteriormente. Tá? E também aqui as bandejas, né, em relação a custo-benefício, eu falei que as CDCs custam quase R$ 1.000, as armadilhas de bandeja vão custar o preço de uma bandeja e da caixa de som, né? Então pode variar aí de R$ 100 a R$ 300, isso em virtude da própria caixa de som, né? Mas claro, né, investigando um pouco mais a fundo os nossos dados, a gente viu que a espécie aí que a principal espécie capturada foi Coreto amazônica. Então, as armadilhas de bandeja capturaram aí 1.584 Coreto amazônica e as armadilhas CDCs capturaram somente 73. Então, a gente se perguntou, né, mas por que foi tão abundante nas armadilhas de bandeja aqui no Coreto amazônica, né? Então a gente foi na literatura, a gente encontrou esse trabalho de Sturgis McKeever, que ele comparou aí várias alturas e quantos coretrelitos caíam, né, nessas alturas aí que ele botou as armadilhas. E ele notou que a maioria dos coretrelitos caíam em armadilhas posicionadas até meio metro de altura, né? E ele associou esses resultados a questões de microhabitat, como maior umidade, menor influência dos ventos, e também a preferência por hospedeiros. Então, ele notou aí que a maioria dos hospedeiros, que essas espécies que foram capturadas a meio metro de altura, a maioria dos hospedeiros estavam ali também, mais ou menos nesse extrato vertical aí. Tá? E claro, né, Coretrela amazônica tem aí alguns indícios que pode ser que ela seja uma espécie aí que ocupa preferencialmente esse extrato aí de até também meio metro de altura, talvez até menos, né? Então, o que a gente tem de dados dela até hoje é que todas as larvas coletadas foram coletadas de poças, então indicando aí que a postura de ovos dessa espécie ela é feita no solo. E um outro dado interessante, né, que em comunicação pessoal com Jonas Virgo, que é um doutorando aí recém-formado lá na Alemanha, que ele está trabalhando com coretrelites também. Aí ele está aí trabalhando em um artigo em que ele já notou que todas as indivíduos de Coretrela amazônica ou são atraídos por espécies de chão, ou espécies ali que também estão a meio metro, a 2 metros de altura. Então, ou eles são atraídos por essas espécies, ou picam essas espécies, né? Então, tem uma relação aí entre a atratividade e o hábito mesmo de hematofagia, né? Então, aí podendo indicar realmente que Coretrela amazônica prefere o solo do que em estratos maiores, né? Estratos verticais mais altos, né? Então, bom, a gente terminou aí o nosso primeiro experimento, a gente teve esses dados com Coretrela amazônica, a gente viu a eficiência das BACs, né? Então, ao longo dos anos aí a gente quis também explorar outros aspectos. Então, o próximo ponto que a gente pesquisou foi a questão da atratividade. Então, a gente, utilizando as armadilhas de bandeja, como a gente viu que elas são mais efetivas, a gente foi atrás para ver quais espécies de anfíbios anuros são mais atrativas aqui no sul do Brasil. Então, esse trabalho, como eu falei, foi realizado ali no Parque Nacional de São Joaquim e no Parque Estadual do Serra do Tabuleiro. E era feita dessa forma. Então a gente tinha na lagoa eram dispostas 3 bandejas. Uma bandeja tinha o canto da rã-manteiga, outra bandeja tinha o canto do sapo-martelo e a outra tinha o canto da rã-cachorro, tá? Physalis cuvieri, Boana faber e Leptodactylus latex. Tá? Então a gente colocava ali essas armadilhas, ligava ali o entardecer
deixava ali ligado por 2 horas e depois verificava, né, qual armadilha era mais atrativa. Eu também amostrei os anfíbios anuros de forma auditiva e visual na lagoa ali, que eu queria também investigar uma outra questão de riqueza e abundância ali, efeito da riqueza e abundância dos coretrileiros. Bom, resultados aí absolutos. A espécie mais capturada foi Coretrella tricornis, né, em seguida de Coretrella borkint, e depois Coretrella davisa. A espécie mais atrativa aí no canto foi a rã-manteiga, foi a que mais atraiu 70% aí dos coretrelídeos, enquanto a segunda aí foi Phizalemos cuvieri e a terceira foi Buana faber, mas aqui números bem semelhantes, né? Em relação à amostragem de anfíbios anuros, ali foram 3 lagoas, na verdade, né? Uma das lagoas não entrou na questão dos coretrelídeos, porque eu não encontrei nenhum. Então foram 3 lagoas ali de 15 espécies, que eu encontrei 92 indivíduos de 15 espécies. A espécie mais abundante foi Phizalemos gracilis, em seguida de Phizalemos cuvieri e Leptodactylus latrans. Desculpa, foi Phizalemos gracilis, né, com 20 indivíduos, e Phizalemos cuvieri e Leptodactylus latrans, né, que foram as espécies que eu utilizei no canto, elas estavam presentes, mas não em grande abundância. Tá? Bom, uma das questões interessantes desse estudo foi que a gente encontrou, né, Coretrella tricornis pela primeira vez em Santa Catarina. Antes era conhecido só para derrubados no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Né? E também ela foi atraída aí pelo canto de Leptodactylus latrans, que era um dado que não era conhecido. A gente não sabia se essa espécie era atraída por anfíbios anuros. Tá? E aqui também a gente teve um novo registro altitudinal de Coretrella borkint. E, né, também ele foi atraído pelo canto de Phizalemos cuvieri. Bom, até o momento também não se sabia se essa espécie era atraída por vocalizações de anfíbios anuros. E essa questão do novo registro altitudinal, né, antes ela era conhecida até 600 metros de altitude, e agora com essa nova coleta a gente conseguiu expandir até 1.200 metros de altitude. E isso confronta, né, uma hipótese que o Borkint sugeriu de que há um decréscimo aí da riqueza de coretrelídeos em altitudes elevadas. Né? Então, isso por causa das questões climáticas extremas e etc. Então, ainda ninguém testou essa hipótese, né, do efeito da altitude nos coretrelídeos, mas a gente aí está trazendo aí que tem uma espécie que pelo menos consegue aguentar essas condições. Bom, falando especificamente da atratividade, como a gente viu, a espécie mais atrativa ali foi Leptodactylus latrans, e no estudo de Virgo, aqui no eixo X a gente tem a frequência, e aqui no eixo Y nós temos a abundância, né, de coretrelídeos. Então aqui, esse estudo de Virgo, ele mostrou que em frequências baixas, né, de 200 até 650 Hz de frequência, é onde se captura a maior quantidade de coretrelídeos, que coincidentemente o Leptodactylus latrans está ali também nessa faixa de frequência, a vocalização dele. E também, né, Phizalemos cuvieri e Buana faber, já começam a frequência já começa a ser mais de 900 Hz para cima, né? Então também explicaria por que caíram menos coretrelídeos ali. Bom, essas espécies mais atrativas podem ser mais ectoparasitadas e portar mais doenças né? Então, como a gente espera, né, que o maior número de coretrelídeos ataquem essas espécies, né, e também tem as questões ali que eu mostrei dos patógenos, como BD e Trypanosoma, né, então elas podem portar mais doenças. E também pode influenciar, essas espécies podem influenciar na sobrevivência das espécies menos atrativas. Né? Então, no estudo que também a Bernal conduziu, ela viu que Phizalemos pustulosus, que é uma espécie bem mais atrativa. O que acontece? Como ela é mais atrativa,
As espécies que são menos atrativas, elas sofrem a influência, né, dessa espécie. Como essa espécie é mais atrativa, ela atrai um maior número de coletelídeos que acabam também indo picar essas espécies que estão ali próximas ao Philodendron pustulosus, né? Bom, uma outra questão também é que a atratividade ela não foi influenciada pela presença do anfíbio no local. Então, como a gente viu, a gente encontrou a rã-manteiga e a rã-cachorro no local de estudo, mas isso não influenciou na atratividade. Isso só reforça que são as características do canto, né, que determinam essa atratividade. E o que também isso reforça que são as características do canto que determinam a atratividade. Então, a presença, né, do anfíbio pouco importa para os coletelídeos, e sim o canto, e sim o som, né? Então, isso reforça a questão do bioindicador. Então, locais que têm ruído sonoro elevado vão fazer com que menos coletelídeos sejam atraídos, com que menos coletelídeos encontrem seus hospedeiros. Então, conclusões gerais do trabalho são que as BACs são mais eficientes, possuem melhor relação custo-benefício, a atratividade variou entre as espécies que a gente utilizou e novos estudos precisam ser conduzidos para explorar melhor esse aspecto, né, essa interação ecológica. A gente propõe a utilização das BACs em pesquisas futuras, né, já que elas se mostraram mais eficientes e com melhor custo. E também a gente reforça que os parâmetros acústicos são importantes na atratividade e que os coletelídeos podem ser bons bioindicadores da saúde de um ecossistema. Então, agradecimentos aqui e tal, tudo isso, é isso aí. Passei 2 minutinhos, tem que acelerar alguma parte.